Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que tem rondado os meus pensamentos há um bom tempo. A tal vida dos sonhos. Por muito tempo eu achei que minha vida era simples demais. Acordar, trabalhar, voltar para casa, repetir tudo no dia seguinte. Eu olhava para os outros e pensava que a minha rotina não tinha nada de interessante. Era como se eu estivesse sempre esperando algo acontecer. Um grande momento, uma virada, qualquer coisa que quebrasse o comum. Eu achava que rotina era sinônimo de tédio, que o fato de tudo ser igual significava que eu estava parada. E eu ficava tentando preencher os dias com coisas diferentes, achando que era isso que dava sentido à vida. Mas no fundo, eu estava só distraída, sem perceber que o bonito já estava acontecendo ali, no meio do que eu chamava de mesmice. Lembro de uma fase em que eu vivia olhando a vida dos outros. Parecia que todo mundo tinha algo que eu não tinha. Todo mundo tinha um motivo para estar feliz. Um emprego melhor, uma casa maior, viagens, planos, histórias para contar. E eu olhava para minha vida e pensava, por que comigo não? Eu achava que para ser feliz eu precisava ter mais tempo, mais dinheiro, mais conquistas, mais reconhecimento. E quanto mais eu comparava, mais eu me sentia vazia. Mas com o tempo, eu fui entendendo. Não foi de um dia para o outro, nem com uma grande virada. Foi aos poucos, quando eu comecei a prestar atenção no que era meu, na minha rotina, nas minhas pessoas, nas coisas simples que eu sempre tive, mas não via. Quando eu parei de olhar para fora e comecei a olhar para mim, tudo fez mais sentido. Eu percebi que eu tenho saúde, tenho uma casa confortável, tenho um esposo que me apoia, tenho uma filha que me enche de amor e um cérebro que trabalha, que me faz sonhar, criar e pensar. E isso é muita coisa, muito mais do que eu mesma reconhecia. Eu não tenho tudo, mas eu tenho o suficiente para ser feliz agora, e entender isso mudou tudo, porque deixou de ser sobre o que falta e passou a ser sobre o que existe. Hoje eu olho para minha vida e penso, ela pode não ser perfeita, mas ela é minha, e dentro dela existe amor, conforto, segurança e tantas pequenas alegrias que antes eu não conseguia ver, porque eu estava ocupada demais olhando para o lado, para a graminha do vizinho. Foi quando eu comecei a olhar para mim que realmente eu aprendi a enxergar a beleza da vida que eu já tinha. Antes eu não via, mas agora eu vejo beleza em tudo isso, na minha vida comum, no que é meu, no que é simples. E é curioso, parece que quando eu parei de esperar algo extraordinário, a vida finalmente começou a acontecer de verdade. Durante muito tempo, eu vivi no automático. Acordava, saía de casa, fazia o que precisava e voltava. E quase nunca reparava em nada no caminho. Era como se o mundo passasse por mim e eu só tivesse energia para seguir o fluxo. Mas com o tempo eu fui desacelerando. Não por escolha, mas por necessidade mesmo. E foi aí que eu comecei a enxergar o que passava despercebido. Os pequenos detalhes, as pausas, o que era simples. Aos poucos eu comecei a criar um novo ritmo para mim. Comecei a sair sozinha, a fazer as coisas do meu jeito. Antes eu morria de medo da solidão. Achava que estar sozinha era um sinal de fracasso, como se o silêncio fosse prova de que algo estava faltando. Mas com o tempo, eu entendi que não era bem assim. Hoje, eu gosto da minha companhia. Eu aprendi a estar comigo de um jeito leve, bem tranquilo, a me ouvir, a me entender e principalmente a me respeitar. Um dos grandes responsáveis por toda essa mudança na minha vida foi a minha mudança de país. Há 3 anos, eu coloquei toda a minha vida dentro de uma mala de 3 quilos e vim embora com meu marido e com a minha filha morar na Itália. E uma das coisas, fora tudo que eu aprendi, mas uma das coisas que me ajudaram muito nessa parte do ver graça no simples, dar valor ao que eu realmente tenho, é que nós aqui temos as estações do ano muito bem marcadas. Então, assim, quando é primavera, realmente é primavera. Quando é verão, é verão. E quando é inverno de verdade. Os dias ficam mais curtos, o sol aparece mais tarde e vai embora mais cedo. E no começo era bem estranho para mim, porque, querendo ou não, você fica mais introspectivo, não tem o que você fazer. No inverno, a gente inevitavelmente fica mais em casa, fica mais com a gente mesma.
E foi nesse silêncio, nessa rotina mais calma, que eu comecei a me conhecer de verdade. Descobri o que eu gosto, o que me incomoda e o que me acalma. Percebi, por exemplo, que depois das 7 da noite eu prefiro estar em casa. E antes, quando eu não estava em casa, eu me irritava, mas eu nem sabia o motivo. E hoje eu entendo. Depois das 7 eu quero meu canto, meu jantar tranquilo, minha rotina leve, e é o meu jeito de encerrar o dia em paz. E foi bem bonito perceber isso, porque foi o inverno que me ensinou a respeitar o meu ritmo, a aceitar que tem momentos de movimento, mas também tem momentos de recolhimento, e que ambos fazem parte da vida. Essas pausas começaram a mudar o meu jeito de existir. E eu percebi o que antes era nada demais, na verdade era o que deixava os meus dias mais leves. Hoje, quando eu penso naquela fase da minha vida, me dá uma sensação boa. Porque foi ali, nesse começo tão simples, que eu aprendi a enxergar o bonito no comum, a sentir prazer em coisas pequenas, a estar presente, a gostar de mim e da minha vida como ela é. Sem pressa para mudar, sem esperar que algo grandioso aconteça. Foi ali que eu comecei de verdade a ver a beleza da vida comum. Por muito tempo, eu achei que a rotina era o que deixava a vida sem graça. Acordar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas, seguir o mesmo caminho todos os dias, mas hoje eu vejo que foi justamente ela que me trouxe de volta para mim. No começo, eu ainda lutava contra essa ideia. Queria sempre mudar, reinventar, começar de novo. Um fato curioso sobre mim é que em 3 anos de casamento, eu e meu esposo nos mudamos de casa 6 vezes, porque estou dizendo, gente, nada nunca era suficiente demais para mim, não era suficiente para mim. Chegava um tempo que aquilo me entediava, aquilo eu precisava mudar, porque parece que se eu não mudasse o tempo todo, a minha vida não estava acontecendo. Era realmente bem complicado. Porém, quanto mais eu tentava fugir do que era comum, mais eu me sentia perdida. Até que um dia eu percebi que a rotina não era um castigo, era um jeito da vida me dizer, você tá aqui e isso já é o suficiente. Comecei a gostar dos pequenos rituais. Barulho de café passando, sensação boa de uma casa limpa, primeira luz da manhã entrando pela janela, essas coisas começaram a me dar uma sensação de segurança, como se mesmo quando tudo lá fora mudasse, aqui dentro tivesse algo firme para segurar. Eu lembro do dia em que percebi que estava tudo bem em repetir, que eu não precisava de uma nova história o tempo todo. A rotina virou uma amiga, aquela que não fala muito, mas está sempre por perto, a que me lembra de comer, de descansar, de cuidar das minhas coisas e de mim mesma. E foi quando eu comecei a respeitar esse ritmo que eu percebi que a vida também ficou mais gentil comigo. Hoje, eu vejo beleza no simples ato de começar o dia, de lavar o rosto, preparar o café, abrir a janela e respirar fundo. Esses gestos que antes passavam despercebidos viraram parte da minha paz. A rotina que eu antes achava que me prendia foi o que me ensinou a permanecer. E o mais curioso é que, quanto mais eu aceitei a repetição, mais eu comecei a notar as diferenças. Nenhum dia é exatamente igual ao outro. Tem sempre um detalhe novo, um cheiro, uma cor, um pensamento diferente, e é nisso que a vida se renova, mesmo quando parece igual. Hoje eu gosto do meu cotidiano. Gosto do silêncio depois do almoço, da luz da tarde entrando devagar, do som da chuva batendo na janela. Essas pequenas coisas me lembram que viver não precisa ser grandioso para ser bom. Às vezes só precisa ser leve. E é curioso pensar que foi dentro da rotina que eu tanto quis fugir que eu encontrei o maior conforto do mundo, o conforto de estar viva, presente e em paz. Uma das coisas que eu incluí na minha rotina, e que antes não fazia parte dela, foi andar de bicicleta pelo centro da cidade. Andar de bicicleta por toda parte, na verdade. No começo foi só pela praticidade, para me deslocar de um jeito mais fácil. Mas com o tempo eu comecei a perceber que esses pequenos trajetos se tornam parte importante do meu dia. Hoje, quando eu ando de bicicleta pelo centro, eu sinto que a vida tem outro ritmo. Nem tão rápido e nem tão lento. Só o suficiente para eu observar o que está à minha volta, sem me perder no meio da pressa. Antes, eu nem imaginava que algo tão simples poderia me fazer tão bem. Talvez porque, por muito tempo, eu não conseguia só estar. Eu estava sempre pensando no que faltava, no que eu ainda precisava fazer, em quem eu ainda não era. Mas agora é diferente. Pedalar pela cidade me lembra que eu tô aqui, que o tempo tá passando, mas que ele não é inimigo. Ele é parte de tudo.
É engraçado como o tempo corre. Ele não pergunta se a gente tá pronto, ele só segue. E durante muito tempo eu tentei acompanhar essa pressa, como se viver fosse uma corrida para algum lugar. Mas o tempo também abraça, ele ensina, acalma, mostra o que realmente importa. Aprender a viver o agora não significa desistir dos sonhos, significa só entender que o presente também merece espaço. Hoje eu penso em tudo que eu já vivi e em tudo que ainda quero viver. E percebo que a vida é isso, um momento constante entre o que passou e o que ainda vem. Não é sobre correr, é sobre acompanhar o ritmo certo, aquele que faz sentido pra mim. E é curioso, porque quanto mais eu vivo, mais eu entendo que felicidade não tá nas grandes coisas. Ela tá nesses momentos simples, como agora, nessa bicicleta, nessa cidade, nesse dia comum, onde tudo parece calmo e de repente tudo faz sentido. Hoje eu deixo a vida me acompanhar no meu ritmo, nem rápido nem devagar. Só no tempo exato de ser feliz aqui, que é onde eu estou.